Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto. Pessoal, eu gostaria que vocês estivessem bem por dentro do que está acontecendo no Sri Lanka, porque esse é o primeiro foco daquilo que eu disse que aconteceria e que se espalharia pelo mundo, podendo chegar inclusive ao Brasil. Aliás, não é apenas no Sri Lanka, já vários países importantes estão dando os primeiros sinais de que vai acontecer o mesmo lá, e nós temos a possibilidade de evitar que isso aconteça no Brasil, dependendo, evidentemente, de todos nós. Veja só, uma revolta alimentada pela loucura verde. É como começa o título dessa matéria. Existem dois tipos de loucos no mundo. Existe aquele louco inocente, seja ele violento ou não, mas ele é inocente no sentido de que ele realmente não tem controle de suas capacidades mentais. Ele comete aquilo que para nós seria uma loucura, mas porque ele realmente não sabe o que está fazendo. Mas existe o louco cruel, o louco que não tem vergonha de fazer as coisas. Ele tem plena capacidade mental, no sentido de compreender o que está fazendo, mas ele comete coisas que para nós seria loucura, simplesmente porque ele quer instalar o caos, porque ele é uma pessoa cruel e ele quer realmente ver o seu próximo em má situação. E eu temo dizer, pessoal, que a maioria das pessoas em posição-chave de poder que estão levando certas coisas adiante, poder de nível mundial mesmo, eles são parte dessa classificação dos loucos cruéis. Eles querem instalar o caos. Não é possível pensar que seja diferente, considerando que nós aqui, como a gente sempre diz, no interior do Brasil, nós conseguimos antecipar cenários anos antes de acontecer por uma simples questão de lógica. Então não é possível que, se nós conseguimos fazer isso, eles não possam conseguir também. E mesmo eles tendo toda uma gama de informações, dados, cientistas, enfim, toda a instrumentalidade possível em mãos para prever o que está acontecendo, mesmo assim eles vão adiante e derrubam a primeira peça do dominó, sabendo que não é possível que eles não saibam que uma peça vai derrubar a outra. É uma questão de lógica. Vamos ver o que está acontecendo no Sri Lanka para você saber o que vai acontecer em outros países, que nós vamos apontar nome por nome aqui, e para que a gente tente evitar que aconteça no Brasil, se é que isso é possível. Primeiro, só rapidamente, vou mostrar para vocês onde é que está o Sri Lanka. Aqui nós temos o mapa mundi, e o Sri Lanka é essa pequena ilha, é um país, entre o mar das Laquedivas e a Baía de Bengala, bem ao sul da Índia aqui. Aliás, aqui é onde nós temos o novo eixo de poder que está se deslocando do Oceano Atlântico para o chamado Indo-Pacífico, Oceano Índico e Oceano Pacífico, o que não tira os Estados Unidos do centro ainda, porque antes o centro de poder estava aqui no Oceano Atlântico e agora está passando para cá. Muito bem, vamos ver aqui. Uma revolta alimentada pela loucura verde. Que o Ocidente tome cuidado, eles dizem. As cenas anárquicas no Sri Lanka são uma lição para todos os governos na busca de uma agenda economicamente analfabeta. Será que realmente eles querem tomar cuidado, ou é exatamente isso que estão querendo que aconteça, manipulando certos presidentes e primeiros ministros inconsequentes e que não têm compromisso com o povo do próprio país? Porque existem forças acima dessas que a gente acha que são o topo de poder no nosso país, por exemplo, ou em qualquer outro. As cenas anárquicas no Sri Lanka são suficientes para fazer gelar aquilo que corre nas veias de qualquer líder mundial. A residência do presidente Gotabaya Rajapaksa, invadida por manifestantes furiosos, multidões saltitando em sua cama de dossel e em sua piscina e academia, partes da casa do primeiro-ministro em chamas. Este edifício em chamas não serve apenas como uma pira funerária simbólica para o governo de Rajapaksa. É uma lição latente para todos os governos na busca de uma agenda verde economicamente analfabeta em detrimento do bom senso. Isso é pura verdade. Eles estão empurrando uma agenda verde economicamente destrutiva que vai contra todo o bom senso. Mas será que eles querem que exista bom senso, ou é exatamente isso que estão buscando? Não se engane, as raízes desse caos podem ser atribuídas ao pensamento equivocado de Rajapaksa sobre a agricultura. As pessoas estão esquecendo do básico. Eu sempre disse isso aqui, desde quando eu comecei no YouTube. Nós podemos viver
Sem esse computador, essas máquinas que nos rodeiam, nós podemos viver sem a casa que está sob nossas cabeças, nós podemos viver sem praticamente nada aí que a civilização criou. Só que nós não podemos viver sem o básico, sem alimento e sem água. A partir do momento em que estão sabotando a cadeia de abastecimento de alimentos, o que vocês acham que vai acontecer na sociedade? O que adianta toda essa tecnologia? Em seu manifesto de 2019, ele prometeu transformar o Sri Lanka em uma nação orgânica, sempre as loucuras utópicas, né? Dentro de uma década, reduzindo e eventualmente banindo fertilizantes químicos, herbicidas e inseticidas. É uma promessa que provavelmente ganharia votos aqui também. O autor do artigo é dos Estados Unidos e com certeza ganha votos aqui no Brasil. Votos de quem? De quem nunca chegou perto de um pé de alface enquanto ele estava dentro, enraizado na terra. Só conhece a agricultura de prateleira de supermercado, então ele não tem noção da dificuldade. Nem nós aqui que temos um pouco mais de contato sabemos como é difícil, tanto quanto os agricultores sabem. Mas ninguém está indo lá consultar o agricultor para que ele diga, olha, isso aí não vai funcionar. Não, os sabe-tudo, os grandes especialistas e cientistas e políticos empurrando uma agenda que não vai funcionar, está causando fome no mundo. Veja o que está acontecendo no Sri Lanka. Então, quem não gostaria, em princípio, de um futuro mais verde, livre de produtos químicos desagradáveis? Até os agricultores. Ou você acha que o agricultor gosta de mexer com produto químico, inseticida? Isso faz mal, ninguém gosta de fazer isso. Só que ou faz isso ou não tem comida no prato. É simples. Mas o trade-off, como o Sri Lanka aprendeu da maneira mais difícil, é a produção de alimentos despencando de um penhasco. Para eles, ficar verde significava passar fome. E foi o que aconteceu. Então, em 2020, o flagelo atingiu, esvaziando as finanças do Sri Lanka e fazendo com que sua indústria de turismo vital parasse. Então, destruíram a indústria de turismo no mundo. E ela ainda está em frangalhos. Uma grande parte da humanidade não tomou as soluções aí que eles impuseram e, portanto, não pode viajar. Uma grande parte. Imagine o desfalque que isso faz. Depois, o aumento de preço de passagens. Então, não é possível que eles não soubessem que isso aconteceria quando nós aqui dizíamos exatamente isso. Eles sendo portadores de muito mais dados do que nós. Qualquer governo racional teria abandonado a promessa de restringir a agricultura com restrições ecológicas, mas Rajapaksa dobrou a aposta, anunciando em abril do ano passado uma proibição total e imediata de fertilizantes, para a indignação dos 2 milhões de agricultores do Sri Lanka. Vocês acham que ele não sabia que a coisa aconteceria como aconteceu? Ele foi elogiado pelos mimados ecodignitários do mundo na conferência COP26 de Glasgow em novembro. Claro, quem está lá em Glasgow, para eles nunca vai faltar alimento. Né? Falta para a base, mas para eles nunca vai faltar. Né? Então, essa elite, ou melhor, essa classe dominante que ele chama aqui de mimada e que eu chamo de loucos, propositalmente loucos, né? Loucos cruéis, comemorou quando ele fez isso com o povo do próprio país. Comemorando como um portador da tocha verde para os países em desenvolvimento, recebendo elogios calorosos e cotoveladas amigáveis ao flagelo em todos os corredores. E aqui foi o resultado, povo altamente indignado invadindo aí o palácio do Rajapaksa. Veja só aqui, as forças de segurança tentando acalmar e segurar, a invasão que está acontecendo aí, mas quando a massa se revolta, acontece o que aconteceu. Então, o Sri Lanka se alimenta basicamente de arroz, é um país pobre, mas nos 6 meses que se seguiram à proibição dos fertilizantes, a produção doméstica caiu 20%, enquanto os preços subiram 50%. O que acontece? Quando faltou alimento, faltou no mundo inteiro. Então, a produção nacional cai 20% e uma parte ainda é vendida internacionalmente, o preço sobe. A safra de chá também caiu, e etc, etc. A agricultura foi para os ares, e aí quando eles perceberam que a coisa iria complicar, o governo, podendo ainda investir, voltar atrás, não, vamos pegar, porque só o governo naquela altura ainda tinha dinheiro, podia dizer, não, vamos voltar atrás, vamos comprar os fertilizantes aí pelo menos para a próxima safra, porque vai dar ruim. Aí o governo já estava com menos recursos, porque o turismo tinha quebrado, e não fizeram o que tinha de fazer. Resultado, quebra total e fome no Sri Lanka.
Essa não é uma crise abstrata ocorrendo longe. Caos semelhante beira ou paira no Ocidente. Em muitos países, a pedra da agenda verde está enfrentando a dura realidade econômica. Falta de gás na Alemanha, falta de petróleo, preços exorbitantes. O mundo está em caos por conta da loucura desses loucos cruéis que estão no domínio do mundo. E aí nós vemos aí vários países ao redor do mundo, como por exemplo a Polônia. Agricultores da Polônia e da Itália, como eu falei, Sri Lanka foi o primeiro, mas aguardem que virão outros. Ou isso tudo se reverte imediatamente, essa loucura utópica é revertida, ou isso vai se espalhar pelo mundo. A gente tem alertado. Sinceramente, eu não acho que será revertido, porque eu acho que eles querem que isso realmente aconteça, tá, pessoal? Para que, através do caos, eles implantem uma nova ordem de coisas. Agricultores da Polônia e da Itália se juntam à Holanda em protestos em massa na Europa. Por quê? Porque está acontecendo coisa semelhante lá. Semelhante ao que aconteceu no Sri Lanka. Então, mesmo no primeiro mundo, mesmo entre pessoas altamente instruídas, essas pessoas não estão conseguindo se organizar para resistir a esses ataques à grande massa de pessoas no mundo. Os protestos de agricultores vistos na Polônia ocorreram depois que greves na Holanda levaram muitos supermercados a ficarem sem comida. Países de primeiro mundo, pessoal. À medida que o movimento antigovernamental continua. Os agricultores estão protestando devido ao quê? Devido à sua indignação com as novas regulamentações governamentais que os forçarão a reduzir seus compostos de fertilizantes nitrogenados, levando a um número reduzido de seus rebanhos, causando a falência de empresas familiares. Por quê? Quanto menos agricultores tiver, maior a concentração da agricultura na mão de 2 ou 3 no mundo. Lembram que o Bill Gates estava comprando todas as terras nos Estados Unidos? Quando você tiver a segurança alimentar do mundo inteiro na mão de 2 ou 3, que são partícipes do mesmo anel de loucos, aí o que você acha que vai acontecer? Controle total em cima das pessoas. Imagem de vídeo dos protestos agrícolas em massa na Europa estão se tornando virais no Twitter com uma postagem de usuário, por exemplo, onde ele diz: os agricultores da cidade de Bern vieram às ruas e bloquearam as estradas em protestos das condições de vida e das novas leis ambientais. E é a mesma situação acontecendo lá. Mas veja só, isso aqui se repete em toda a agricultura europeia, porque é uma coisa que está sendo imposta de cima para baixo e pronto. Democracia é coisa do passado. Agora os burocratas, os cruéis aí é que tomam a decisão e pronto. Em meio a uma inflação aparentemente crescente em todo o mundo, que começou com os efeitos do flagelo e piorou com a crise global do petróleo alimentada pela guerra Rússia-Ucrânia, a Europa está sofrendo o impacto de tudo isso, como se a segurança energética não fosse um problema suficiente. Agora gerou outra crise potencial, que é a segurança alimentar, que é pior ainda, claro. Veja só, agricultor holandês protesta contra cortes de emissões espalhados pela União Europeia. Outra aqui, Guerra na Ucrânia e protestos de agricultores da União Europeia atingirão cadeias globais de fornecimento de alimentos. Embora a guerra na Ucrânia tenha atingido a segurança energética global, os protestos em curso dos agricultores na Europa sobre as propostas de cortes das emissões terão sérias repercussões na cadeia de fornecimento. Então eles estão colocando a culpa nos agricultores e não neles próprios que estão tomando as decisões. Veja a inversão. E para finalizar, isso aqui. Agricultores sentem calor enquanto o norte da Itália sofre a pior seca em décadas. Então não é só a atitude dos cruéis, é a questão do clima que está mudando, porque nós estamos entrando em uma fase, pessoal, diferente do mundo, tá, pessoal? Então não é por acaso que eles estão tomando essas decisões agora. O clima está mudando em várias regiões e vai mudar. Então, assim, quando a gente tem avisado sobre certas coisas, as pessoas não têm dado bola. Sri Lanka foi o primeiro. Nós aqui no Brasil teríamos a capacidade de nos opor a tudo isso, a depender das escolhas que o povo fizer, a depender de uma decisão muito consciente. Os avisos estão sendo dados, eu não posso deixar de falar aquilo que eu estou vendo, mas, sinceramente, a minha esperança é pouca, porque, infelizmente, a ignorância dentre a grande massa de pessoas é enorme.
Nós aqui no canal somos pouquíssimos, né? São poucos que estão cientes a respeito do que está acontecendo, e dentre aqueles que estão cientes, a maioria não faz absolutamente nada, não divulga esse tipo de informação, não fala com seu vizinho, com seu parente, não alerta, e aí, né, depois vai sofrer as consequências junto. Alguns por ação, né, por agirem dentro dos ditames dos loucos cruéis, e outros por omissão. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.